Um grande abraço a todos que ainda não me viram. Eu já fiz o vídeo sobre a reflexão da palavra de Deus e agora um vídeo falando sobre algumas coisas que dizem respeito à realidade atual do mundo. E o que eu queria hoje mencionar é uma realidade tão cruel, talvez das coisas mais indignas do ser humano é a fome. É quando alguém não tem alimentação para si, para sua família. Eu acredito que está reduzido a alguns lugares, a alguns países, e curiosamente, países que não são pobres no sentido de riquezas naturais, são ricos naturalmente. Por exemplo, os países da África onde crianças morrem de fome são países que têm uma riqueza no subsolo de pedras preciosas, etc. De modo que a fome é quase sempre, eu diria 99,9%, se não for 100%, causada pelo egoísmo humano, pela ganância do poder. Portanto, é uma causa diabólica colocar o ser humano, uma família, numa situação de tal vexame. Colocado isso, aí vem uma segunda reflexão. Nós nos assustamos na guerra com os mortos e assustamos mesmo com a crueldade, com o sangue derramado, com vítimas inocentes e assim por diante. Isso aterroriza. Mas o problema pior da guerra para as pessoas é a fome de multidões que não têm o que comer. Se nós observarmos relatos da Segunda Guerra Mundial, de pessoas que sobreviveram, e eles narram com tanto drama a condição de miséria e fome em que as pessoas viviam. Um pouquinho de manteiga era disputado quase como uma pedra preciosa. E aí a gente percebe que neste momento toda riqueza, todo ouro para aquela pessoa não vale nada. Trocaria todo o ouro do mundo por um pouco de alimento. A guerra, a parte mais escondida da guerra, que não nos chama tanta atenção, é a parte talvez mais cruel, principalmente para as pessoas mais frágeis, os idosos, os doentes, as crianças, os bebês, né? A fome, portanto, é indigna do ser humano. Quando Jesus multiplica os pães, ele demonstra isso, que não é vontade de Deus em absoluto que as pessoas passem fome. Mesmo que no Evangelho se diz nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, se supõe que o pão material se tem com fartura. Aí, nesse caso, não basta, é necessário que haja a palavra de Deus a nos alimentar para que não permitamos que a fome física se abata sobre os demais. Também na cultura bíblica do Antigo Testamento, não se permitia no povo de Israel, na lei mosaica, que alguém passasse fome. Então era algo que deveria ser resolvido sempre. Por exemplo, alguém tem um trigal ou tem um pomar de frutas, e se uma pessoa tivesse fome, não era roubo se naquele pomar, mesmo não sendo da pessoa, que ela pudesse colher o alimento, as frutas que precisassem para saciar a sua fome. Pela lei mosaica não podia carregar para fora do pomar, aí seria roubo. Mas enquanto estivesse dentro do pomar, a pessoa estivesse com fome, ela podia usar daqueles frutos que não lhe pertenciam para matar a sua fome. Isso aconteceu inclusive com Jesus quando ele passou nas espigas de trigo e os apóstolos colhiam as espigas de trigo para o alimento. Os fariseus não recriminaram Jesus
E os apóstolos, por estarem fazendo isso, porque isso era permitido pela lei mosaica, recriminaram porque ele fazia isso em dia de sábado. E Jesus soube responder muito bem a isso. Então, pensemos na guerra não somente naquela crueldade que salta aos olhos, mas pensemos também em todo o sofrimento que é muito maior e atinge muito mais pessoas, sofrimentos que nós não nos chama tanta atenção, é a fome, é a doença. E imaginemos numa guerra onde existe qualquer uso de artefatos nucleares, a contaminação do ar, as pessoas, isso muitas vezes fica escondido e que é o grande problema. Sem contar que este problema da fome não fica restrito somente aos lugares marcados pela beligerância, mas também afeta, essas coisas podem afetar o mundo inteiro. E pode ser que até no Brasil também, por consequência de uma guerra que está tão longe, nós também tenhamos problemas de alimentação e outras coisas. Fica aí essa dica para o dia de hoje.